Fala, Físios, seja bem-vindo a mais um encontro das lives semanais. E nessa aula eu vou falar sobre uma corrente muito utilizada na prática clínica, que é a corrente TENS. Acredito que por ser aí de baixo custo, fácil acesso, tem aparelhos portáteis menores que a gente consegue carregar aí na clínica, home care, hospital, e também que há evidências científicas aí que norteiam os nossos tratamentos e comprovam a eficácia lá na nossa prática, tá? Então, esse aparelho ele é muito utilizado para tratar disfunções do sistema músculo-esquelético, né, lesões da ortopedia, traumática desportiva e também lesões da neurologia, como por exemplo pacientes com AVC aí ou ultralesões da parte neurológica, tá? Então, o TENS, que é a Transcutaneous Electrical Nerve Stimulation, como eu falei, é um aparelho de baixo custo, provavelmente você vai pagar ali numa faixa de 800 até R$ 1.500, chegando até 2.000, dependendo da marca. Então, comparado com os demais aparelhos ali, ele tem um baixo custo, né? E tem uma eficácia comprovada por evidência. O objetivo dessa aula, Físio, é fazer você desenvolver um raciocínio clínico sobre a utilização da corrente TENS na sua prática, tá? Então, eu quero passar para você aqui alguns conceitos básicos para você ter mais segurança na hora de aplicar na sua prática clínica e entender ali, de fato, como esse aparelho ele reage com o nosso sistema biológico, com o nosso corpo humano, beleza? Então, para a gente começar a falar de eletroterapia, a gente tem que ali segmentar as correntes, né? O que é corrente de baixa, média, alta frequência. O TENS, ele se engloba na corrente de baixa frequência, né, de 0 até 1.000 Hz. Os aparelhos nacionais que nós temos aí, eles vão de 0 até 200 Hz, mais ou menos, 150 Hz, 120 Hz, tá? Então ele é considerado aparelho de baixa frequência. Nós temos a média frequência na eletroterapia, nessas correntes elétricas, que é de 1.000 até 10.000 Hz, e a alta frequência, todos os aparelhos que são acima de 10.000 Hz de frequência, tá? Então, a definição da estimulação elétrica transcutânea, o TENS, envolve, né, a transmissão de energia elétrica de um estimulador externo, que é o TENS, né, que é o aparelho, para o sistema nervoso periférico através de eletrodos de superfície conectado na pele, tá? Então nada mais é que você conectar um aparelho no paciente através de eletrodos e fazer a descarga dessa corrente elétrica com o efeito de analgesia, né? Buscando esse efeito analgésico no paciente, tá? Para você entender a questão da história, né, um pouquinho da eletroterapia voltando ali nos séculos passados, né? Alguns pacientes, pessoas que tinham dores crônicas, por exemplo, no pé, iam se banhar no mar, no rio, encontravam ali peixes da espécie elétrica e pisavam nesses peixes, né, por acaso, por acidente, sentiam ali uma dormência no pé que fazia que aquela dor crônica que ele tinha de muito tempo desaparecesse por algum tempo ali durante esse período do dia. Foi daí que começou a surgir os estudos ali e a vontade de criar essas correntes elétricas para gerar esse efeito inibitório da dor, tá? Então nada mais é que você tentar inibir essa dor através de estímulos para o nosso sistema nervoso central. Mas isso começou lá atrás com os peixes elétricos que as pessoas aí pisavam por acidente e tinham a dormência da parte do membro e tinham um alívio instantâneo daquela dor crônica de muito tempo, tá? Um estudo por uma australiana que foi feito, ela fala ali a questão de, ela na verdade ela questionou os fisioterapeutas lá da Austrália, perguntando quais eram os aparelhos ou os recursos que eles tinham disponíveis na sua área de tratamento, né? Seja no home care, seja ali na sua clínica, né? Seja no hospital. E por incrível que pareça, as correntes de eletroanalgesia que mais tem ali o fisioterapeuta acessibilidade para tratar seus pacientes é a CIV, que é a corrente interferencial, e a corrente TENS, né? Então você vê ali que primeiro tem o ultrassom terapêutico, né? Mas em questão de correntes elétricas de eletroanalgesia, a corrente interferencial e a corrente TENS são as que os fisioterapeutas têm mais acesso para tratar e aplicar nos seus pacientes no dia a dia, tá? Quando a gente vai falar de TENS, nós temos duas vias de atuação dessa corrente. Uma é a teoria das comportas, né, que hoje você vê diversas pessoas ali tentando ali denegrir um pouco a imagem dessa questão da teoria das comportas, falam que não funciona mais, que não tem aplicabilidade. Lá atrás, muito se pensava na questão da teoria das comportas e hoje, se você pensar ainda, ela faz sentido. Porém, o que mudou um pouco foi a questão da aplicabilidade com o tempo, com os estudos científicos, que foi visto que você aplicar nesse quesito só das teorias das comportas, um teste de forma só totalmente passiva,
não tem tanta efetividade, você consegue ali fazer uma remodelagem dessa aplicação tentar atingir aí a segunda via de atuação também, tá? Então, a via de atuação da teoria das comportas, ela é periférica, né? Ela é uma estimulação das fibras alfa e beta, ela aumenta ali os circuitos inibitórios no corno dorsal medular, né? Então, o que quer dizer? Quando você tem um estímulo nocivo, né, aquele estímulo de dor, ela vem pelas fibras de menor calibre, que é uma condução mais lenta dessa dor, né? Então, ela vem mais devagar, mais lentamente, né? Quando você aplica o TENS no seu paciente, você estimula as fibras de grosso calibre, que tem a condução mais rápida, né? Eles chegam mais rápido a esse estímulo lá no nosso tálamo, através de você ativar ali a substância gelatinosa e chegar no nosso tálamo para tentar inibir essa dor, né? Então, como se fosse se você aplicasse a corrente TENS, que é fibras de grosso calibre, e competisse com o estímulo nocivo, que são fibras de pequeno calibre, que são mais lentos. Então, esse estímulo ele chega mais rápido, fazendo com que iniba a dor. Então, um resumo da teoria das comportas seria mais ou menos isso, tá? Então, a questão das vias de atuação endógenas e sistêmicas é na questão da liberação de alfa-endorfinas e beta-endorfinas, tá? Então, ela vai ali aumentar as vias analgésicas descendentes, tá? Aumentar o fluxo sanguíneo, aumentar a liberação de opiáceos endógenos, né? Que é a alfa e a beta-endorfina, como eu te falei, e diminuir as substâncias endógenas algogênicas, né? Que são as substâncias de dor. Pensando em liberação de alfa e beta, a alfa-endorfina libera mais rápido e tem um curto período de duração no paciente, ali no corpo humano, quando você aplica a corrente TENS. Já a beta-endorfina, ela demora um pouquinho mais para você conseguir liberar ela no seu sistema biológico, porém, ela tem uma duração maior dentro do nosso corpo humano, tá? Quando a gente pensa em limiares de atuação, quando a gente está pensando na aplicabilidade de correntes elétricas, o TENS, nós temos o limiar álgico, motor e sensitivo. Mas o que a gente tem que trabalhar no TENS é o limiar sensorial, tá? Então você tem que ter a sensação, o paciente ele tem que sentir aquela onda passando naquele local que você propôs ali como conduta para a aplicação dessa corrente. Eu gosto bastante de falar que ela não pode estar nem muito fraca e também não, nem muito forte ao ponto desse paciente sentir dor, porque senão você vai contradizer um pouco na questão do objetivo da corrente, né? Você está tentando aplicar uma corrente elétrica para tirar a dor. E como você vai colocar uma corrente elétrica tão forte ao ponto de gerar dor nesse paciente, vai um pouco de desencontro com o objetivo dessa conduta sua terapêutica, tá? Então esse paciente ele sempre precisa estar sentindo uma sensação agradável, um pouquinho mais agradável, tá? Mas não chegar ao ponto de ter dor. Quando a gente fala em questão de reflexo de retirada, né, que é uma dor por uma ferência nociceptiva, por exemplo, você leva uma facada, você consequentemente vai tirar a mão, você faz um corte na mão, rela ali na panela quente, você tira a mão, que é esse reflexo de retirada porque você sentiu o estímulo de dor ali no seu corpo humano. E que nada mais é que o reflexo ali, né, esse processo de inibição, né? Por exemplo, quando você faz uma cirurgia de LCA, LCP, menisco, colateral ou manguito rotador, a gente tem aquele processo que a gente chama de inibição artrogênica, nada mais é que esse reflexo de retirada. E o TENS, ele ajuda nesse reflexo de retirada você diminuir esse processo de inibição artrogênica também, tá? Então, não é só a corrente FES que ajuda a estimular, digamos, vulgarmente falando, acordar esse músculo. O TENS também, nesses pacientes com dores crônicas, você consegue utilizar para ir quebrando um pouco essa questão da inibição artrogênica, tá? Falando na questão de tipos de corrente, né, como que o TENS, desculpa, ele se encontra, né, a estimulação elétrica nervosa transcutânea. Como eu falei lá no começo, ele é uma frequência, uma corrente de baixa frequência, né? Ele é uma corrente alternada, né, o que diz que ele é despolarizada. Então não tem aquela questão de polo positivo e polo negativo, por exemplo, que é uma corrente galvânica, que você tem ali que colocar o eletrodo vermelho em determinado lugar e o preto, que é o polo negativo, em determinado lugar, para você conseguir fazer a sua terapia aplicar de uma forma correta. Aqui é independente porque não existe polo positivo e negativo, tá? Ela é uma corrente bifásica, né? Então ela tem o pulso ascendente e descendente, né, que você consegue ver aqui na imagem, esse pulso simétrico, ele tem o pulso subindo e o pulso descendo. Né? Se eu falar pulso positivo e negativo, você acaba confundindo, então é o ascendente e o descendente. Ela é bifásica, por ter esses dois pulsos, simétrica, porque a mesma onda que sobe é a mesma que desce, e retangular. Tá? Então, essas são as características da corrente TENS. Pensando a nível de parâmetros de unidade de medida, a frequência
ela é medida em hertz, tá? A largura de pulso, ou trens de pulso, como você já conhece, ou ouviu falar, ou já aprendeu na sua graduação, é medida em microsegundos, aquele usinho com a perna para baixo, o S, e a intensidade é em miliamperes. Então, quando você pega uma corrente tens na prática para você conseguir configurar os parâmetros, são esses 3 parâmetros que você vai mexer. Como eu te falei, os aparelhos nacionais, eles vêm pré-configurados, então é como se fosse a sua impressão digital, né? Aquela frequência que vem determinada de baixa frequência, a gente chama de frequência portadora. Então ele vem com essa frequência e você não consegue alterar. Se esse aparelho, por exemplo, ele dá ali de 0 a 120 Hz, o que eu quero dizer, você não consegue subir de 120, chegando até 1000 Hz, porque essa frequência é como se fosse a pressão digital e você não mexe, não muda. O que você consegue modular, que a gente gosta de chamar, é a frequência modulada, que você vai ali, por exemplo, em casos crônicos ou agudos, selecionar essa frequência em torno de 0 a 120 Hz, tá? A largura de pulso é como o pulso, ele bate ali, né? Então, você tem a frequência que a onda vai passando ali a corrente elétrica, a largura de pulso é como se fosse as batidas ali por segundo que tem dessa corrente tens, né? Então, geralmente, quando essa frequência, essa largura de pulso, desculpa, ela é mais alta, mais ele vai bater e mais o paciente vai ter a percepção dessa corrente passando no corpo humano. Mas você tem que tomar cuidado, porque nós temos diversos tipos de pacientes, sensibilidades lineares, né? Então, muitas vezes, esse paciente ele é mais sensitivo ali à questão da corrente, ele tem medo, tem receio, geralmente você tem que usar um trem de pulso mais baixo para não gerar o desconforto, o incômodo e não conseguir o objetivo final da sua terapia. A intensidade, que é medida em miliamperes, é quantas vezes, né, ela vai bater aquela largura de pulso, e a intensidade é a força que ela vai bater nessa largura de pulso, tá? Então, quanto menor a intensidade, mais fraco vai ser essas batidas por segundo. Quanto mais você aumentar a intensidade, mais forte essa largura de pulso vai bater nesse paciente, tá? Para você entender a grosso modo falando. Então, lembre sempre que a intensidade, ela tem que ser uma percepção não muito fraca nem muito forte, ela tem que ser um pouquinho a mais que o agradável para você ter efeitos dessa corrente no corpo humano, tá? Então aqui é um macete que eu gosto de utilizar e para você começar a utilizar na sua prática, não sei se você já utiliza esse tipo de macete, deixa aqui nos comentários para eu saber se você já utiliza mais ou menos dentro desses parâmetros, se não, você pode levar isso para sua prática clínica, que realmente é o que funciona segundo os estudos científicos, né, as evidências científicas e também a prática clínica que você vê no dia a dia, o que seus pacientes ali têm resultados com esses parâmetros, tá? Então, pensando numa alta frequência, né, essa dor aguda que a gente usa, né? Então, lembre sempre, dor aguda, frequência alta, trens de pulso mediano para baixo. Dores crônicas, frequência baixa, trens de pulso alto, tá? E a intensidade conforme o paciente. Então, eu gosto de utilizar, quando eu pego um paciente com caso agudo, de 80, 100 até 120 Hz, tá? E o trem de pulso em torno ali de 350, 250 para baixo. Já em dores crônicas, eu gosto de utilizar ali entre 10 Hz, 30, 35 Hz e o trem de pulso lá em 500 microsegundos. E lembrando que a intensidade, que é essa amplitude que você vai aumentar dessa corrente, ela vai de acordo com o paciente, né? Então, vai ter pacientes que você vai ali no visor conseguir chegar numa intensidade, amplitude de 20, 40, 50, e tem pacientes que você vai terminar a terapia e vai chegar no máximo dessa intensidade, tá? Então, isso varia de paciente para paciente. Aqui, eu quero falar para você sobre um artigo científico que ele falou na questão de variações aí dessas frequências da corrente TENS, tá? Então aqui ele fala que não diferencia se você, por exemplo, usar 4 Hz ou 160 Hz e trens de pulso em 50 microsegundos ou 287. O que importou ali nesse estudo foi você ajustar a intensidade. Então, o que traz da gente que essa corrente ela é uma corrente de percepção. Então, esse paciente ele precisa estar sentindo essa corrente para ter efetividade. É claro que se você, por exemplo, errar o parâmetro ali de frequência, largura de pulso, se você acertar na intensidade, você não perdeu a sua terapia. Agora, se você errar todos esses parâmetros, você perdeu, mas se você acertar na intensidade, a sua terapia não vai ser perdida. É claro que nós temos que acertar os 3 quesitos, né? Frequência, largura de pulso, intensidade, para a gente ter uma maior efetividade dessa corrente no corpo humano, tá? Então, esse estudo trouxe isso para a gente.
que independente de você colocar a frequência da agulha de pulso certo, se você acertar na intensidade, você não vai ter uma perda dessa sua terapia, dessa corrente tensa no paciente, tá? Já aqui, ele fala sobre os ajustes, né, de intensidade e amplitude, né, que vai ali influenciar no quesito acomodação. Com certeza, durante a graduação, você já ouviu ou vai ouvir, ou se ainda não ouviu, deixa aqui nos comentários também para eu saber, referente à acomodação das correntes elétricas no corpo humano. O que eu gosto muito de fazer, quando eu estou exposto a uma corrente elétrica, eu entendo, em tese, que o meu paciente ele vai sentir na prática clínica. Então, todas as correntes que eu utilizo na prática, eu já utilizei em mim para entender como funciona. E você realmente tem aquele efeito de acomodação, se você não sabe o que é, de essa onda na percepção do nosso corpo humano, ela ir diminuindo e você ir aumentando essa intensidade. Então, aqui ele diz que você tem realmente que a cada 3, 4, 5 minutos, voltar nesse paciente e pedir para ele, como que está essa sensação? Diminuiu? Vou aumentar mais um pouco. Está sentindo choquinho? Ele vai falar, diminui um pouquinho, está mais fraco. Esse é o efeito de acomodação da corrente elétrica que tem nessas correntes como TENS, alça, interferencial, tá? E você precisa de tempos em tempos, ou você ir lá no seu paciente, ou ensinar ele a aumentar essa intensidade para que você consiga ter os benefícios dessa corrente, tá? No quesito de eletrodos, nós temos dois tipos de eletrodos, né, que é o de borracha e o autoadesivo. Eu, particularmente, prefiro o autoadesivo, porém, ele tem um curto tempo de duração, né, porque o adesivo dele, ele tende ali a desgastar e você acaba perdendo esse eletrodo. Já o de borracha é aquele que você passa o gel transdutor, cola e tem que colar uma fita em cima, então eu acho muito ali, não muito funcional para a prática, até porque depois você tem que lavar e você tem que depois gastar fita, e às vezes ele fica saindo, escorregando, dependendo se você vai utilizar o TENS ali ou aplicar ele junto com o movimento, tá? E na questão dos tamanhos, você tem que entender que eletrodos pequenos geram maior desconforto, porque ele tem uma concentração maior de energia, e eletrodos grandes ele tem um maior conforto, porém ele não tem uma concentração tão grande de energia como os pequenos, tá? A área de aplicação, sobre o local queixoso da dor, entorno da área dolorosa, trajeto nervoso periférico, em caso, por exemplo, do desfiladeiro torácico, hernia de disco com irradiação ali para membros inferiores, raízes nervosas na coluna, paralelo cruzado, que eu gosto bastante de associar, como se fosse aquela corrente tetrapolar do interferencial, onde você cruza ali os eletrodos para fechar um círculo dessa corrente passando ali, tá? Esses são os meios de aplicação. E esse estudo aqui eu trouxe para você para te mostrar que combinações de aplicações também funcionam na prática clínica, tá? Ela influencia na questão analgesia, né? A intensidade e amplitude lá em cima, como eu te falei, né? Nessa questão de você fazer o paciente sentir essa corrente elétrica. Então, aqui ele trouxe para a gente mostrando que, se você, por exemplo, tem uma hernia de disco L4, L5, que irradia ali para a região de glúteo, piriforme e membro posterior, você pode aplicar no ponto, ali na causa da dor que é a hernia, e também fazer em torno daquele piriforme, daquele glúteo ou daqueles isquiotibiais para ajudar no processo de analgesia desse paciente. Quesito tempo de aplicação, para a gente fechar essa aula da corrente TENS, você pode aplicar como se aplicava antigamente, continua sendo aplicado da mesma forma na estratégia passiva, aonde você coloca seu paciente ali deitado numa maca, sentado numa cadeira, dependendo da onde a aplicação, e coloca ali esse paciente por pelo menos 30 minutos a 40 a 50 minutos, né, dependendo do caso, do grau, do tempo de lesão, tá? E temos as estratégias ativas, aonde você consegue associar a corrente TENS à sua prática. E, por exemplo, um paciente que ele tem ali uma ruptura parcial de tendões do manguito, do supra, uma bursite, ou ele tem uma síndrome do ombro congelado, e você vê que esse paciente está com limitação de EDM, você pode aplicar a corrente TENS, solicitar para ele exercícios ativos, ativos assistidos que você ajuda, manipulações passivas e você utilizar esse TENS para dar mais conforto para essa articulação, porque esse paciente ele vai estar ali com bloqueio articular, com uma dor. E com o TENS, pelos efeitos lá de via de atuação inibitórios, você consegue tirar essa dor e devolver a funcionalidade e o movimento para esse paciente, tá? Então, nós temos essas duas estratégias, você tem que saber dosar e identificar o que o seu paciente precisa. Por exemplo, pacientes mais passivos, se você pega um atleta ali que ele está numa sobrecarga de treino, está com uma dor ali, uma tendinopatia, tem alguma dor, alguma bursite, alguma lesão ali que está no início, ou já tem cronicidade, enfim,
e você vê que ele precisa de um descanso, de um break, né, uma pausa ali naquele tempo ali de um treino para o outro, de um dia para o outro, você também colocar esse paciente de forma passiva, não há problema nenhum. O que você não pode é única e exclusivamente pegar esse paciente, seja ele qual for, fazer só a corrente elétrica e mandar ele embora. Você tem que associar exercícios corretivos, mobilizações, fortalecimentos. O que não tem resultado é você não associar o TENS ou qualquer corrente elétrica da eletroterapia a nenhum outro recurso da fisioterapia, né, como quiro, mobilização, como eu te falei aqui já, tá? Então, você tem essas duas estratégias de aplicação, as duas funcionam na prática clínica, tá? E nas estratégias ativas, você pode colocar o TENS enquanto você faz essas estratégias, ou você pode colocar o TENS fazendo essas estratégias, depois, no pós-exercício, no pós-mobilização, você continuar deixando o TENS, tá? Eu gosto bastante de colocar ali no mínimo 30 minutos, dependente se eu vá fazer mobilizações ou não, planejar a terapia para fazer mobilizações, exercícios corretivos e depois também já deixar ele mais um tempinho alongado ali no TENS para gerar esses efeitos inibitórios e liberar ali a beta-endorfina para esse tempo ali ser mais prolongado desse paciente sem dor, tá? Eu espero que essa live, que essa aula tenha te ajudado. Se você ficou com alguma dúvida, deixa aqui nos comentários. Se você quer se tornar referência em eletroterapia, continua acompanhando aqui o canal, se inscreve no canal que eu posto conteúdos semanais para te ajudar a desenvolver um raciocínio clínico para você tratar seus pacientes com mais assertividade e segurança. Um abraço e eu vejo você na próxima aula.